Se você ainda tem dúvidas ou insegurança ao fazer a leitura e interpretação de projeto de vigas, neste vídeo eu vou te mostrar os 5 principais erros, assim você vai evitar de cometer essas gafes. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues, e o primeiro erro aqui que você não pode cometer é a questão de inversão das armaduras. Se você não sabe o que seria uma armadura positiva, negativa, é um erro clássico e perigoso. Ocorre quando o projetista ou o montador não identifica corretamente se aquela barra deve ficar na parte superior ou inferior da viga. Pessoal, aqui a confusão acaba acontecendo quando nós temos vigas contínuas. O aluno ou o armador pode confundir os aços de montagem, principalmente os portas-estribos. Aqui ele vai acabar confundido com a armadura de combate a momento fletor. Mas antes vamos compreender o que seriam essas armaduras de momento positivo e armadura de momento negativo. O próprio nome já diz aqui para você. Quando nós calculamos e inserimos essa armadura dentro da nossa viga, aqui nós estamos pensando em combater os momentos fletores. Mas fazendo um relembrar é viver aqui, você lembra como que era o diagrama de momento fletor? Quando você esboça aquele desenho, aonde fica o momento positivo e o momento negativo. Aqui nós temos uma inversão de sinais. Aonde o momento positivo fica na parte inferior da viga e o momento negativo na parte superior. E quando existe essa confusão, se a armadura negativa sobre o apoio ela for colocada embaixo, a viga acaba perdendo a sua resistência à tração na zona tracionada superior, levando à fissuração imediata ou até mesmo a questão do colapso. Mas aqui vai uma dica para você. Se você está na dúvida aonde colocar essas armaduras, você pode pegar o corte transversal da sua viga, ou seja, é como se você serrasse a viga ao meio, na menor dimensão dela, e você olhasse para ela. Aqui nós temos um exemplo que vai ficar fácil para você. Aqui nós temos um corte transversal, e nós temos o porta-estribo, onde vai estar em volta das nossas armaduras, e essas barras vermelhas aqui, nós temos a armadura negativa, que justamente está na parte superior. E na parte inferior aqui, nós temos a armadura positiva. Tá vendo que esse tipo de corte ajuda muito? É importante você saber fazer o detalhamento, principalmente dos estribos e dos portas-estribos. E para fechar esses conceitos com chave de ouro, a armadura negativa fica na parte superior, onde ocorrem as trações negativas, momento em cima. Aqui nessa ilustração 3D fica bem fácil de você compreender. Aqui nós temos a nossa viga e está vendo que nossas barras vermelhas que vão estar designadas para a armadura negativa e aqui a barra azul, indicativo da armadura positiva. Não necessariamente nós precisamos ter o prolongamento da armadura negativa. Nós temos que reforçar principalmente ali onde nós temos a tendência de ocorrer essas transições de momentos. Ou seja, saindo do positivo e indo para o negativo. Ali nós temos um esforço muito grande e por isso que nós temos que reforçar esse tipo de viga. Já quando você faz a inversão das armaduras, está vendo? Aqui nós temos a armadura negativa na parte inferior e a armadura positiva na parte superior. E quando você faz esse tipo de inversão, a viga acaba ficando sem a armadura na parte superior, onde nós temos a zona tracionada, aonde pode gerar aqueles problemas que eu havia mencionado para você. Mas Pedro, como que eu vou identificar isso na hora de fazer a leitura e interpretação do meu projeto? Aqui nós temos um exemplo aqui, onde nós vamos ter 3 barras na posição N1, com o diâmetro do aço de 12,5 mm e o comprimento de 560 centímetros. Esse N1 aqui pode ser o indicativo da sua primeira barra que você fez o detalhamento ou lançamento lá no seu projeto. E as nomenclaturas mais comuns que nós temos aqui, que você pode identificar no projeto, quando você tem N, acaba significando negativa sobre o apoio. P, positiva, no meio do vão. L, lateral quando houver. E M, montagem, que vai acabar afetando a distribuição dessas barras. Então, sempre quando você ouvir falar sobre momento positivo, momento negativo, lembre do diagrama de momento fletor, tente identificar ou pensar no corte transversal dessa viga, olhe os indicativos, as nomenclaturas que você vai ter ali no seu projeto e observe as cotas e os detalhamentos, pessoal. Já o nosso próximo tópico aqui, que é muito importante, é a questão de ancoragem de vigas em pilares. Mas você saberia me explicar o que seria esse tipo de ancoragem?
Pessoal, aqui a ancoragem acaba garantindo que os esforços da viga sejam transferidos ao pilar por aderência a aço concreto. Assim vai evitar o deslizamento da barra. Mas Pedro, quais são os principais fatores que vão influenciar a ancoragem desse tipo de conexão entre elementos estruturais? Aí você vai ter que olhar os fatores que influenciam o comprimento de ancoragem, que é a questão do concreto, que você vai precisar saber quantos MPAs você vai ter naquele concreto, que seria basicamente o FCK, o diâmetro da barra que você vai utilizar, a aderência, se ela é boa ou ruim, qual que é o tipo de aço que você vai utilizar, se é um CA50, CA60, e a situação, será que vai ser reta, gancho, tração? Então são alguns pontos que você deve ficar atento quando for fazer a ancoragem. Aqui nós temos alguns exemplos que você não pode cometer. Esse primeiro exemplo aqui seria a forma mais adequada de você fazer. Barras com comprimento de ancoragem adequado dentro do pilar, onde nós temos o gancho ou prolongamento. Consegue perceber? Já o primeiro erro é o corte na face do pilar. Barra interrompida exatamente no limite do pilar. Isso você não pode fazer, pessoal. A viga pode escorregar e o nó vira uma articulação. E você não quer que sua viga fique ali se movendo como se fosse um braço. Já o segundo erro, ausência de gancho em barras negativas. As armaduras superiores tracionadas sem gancho ou tipo de dobra. Quando você faz esse tipo de dobra ou gancho, acaba dando uma aderência maior quando você conecta com outro elemento. Aí, se você não fizer isso, acaba que você tem uma redução da capacidade de ancoragem. Já o terceiro erro principal aqui é o comprimento de ancoragem insuficiente. Você fez bonitinho lá, mas na hora de fazer o cálculo e o detalhamento correto, você não fez o prolongamento naquela medida exata. Acaba que com base na NBR 6118 você vai ter o comprimento mínimo exigido pela norma. E se você não atender aquele comprimento mínimo, acaba que sua viga ali naquela ancoragem fica insuficiente e não trabalha de forma adequada. Já o quarto erro principal, confinamento inadequado no nó viga pilar. Falta de estribos ou espaçamentos excessivos no nó. Aqui, se você observar aqui, nós temos um excesso de estribos e isso pode afetar a questão na hora de você fazer o encaixe da ancoragem com esse pilar. E se você não faz um encaixe adequado ali, a gente pode ter fissuração no concreto e perda de aderência. Quando você for fazer a leitura de projeto de viga e identificar a ancoragem, primeiro passo, identifique a entrada da barra no pilar, verifique o comprimento da ancoragem, observe se há gancho quando indicado e confira o detalhamento dos estribos no nó. Então, pessoal, ancoragem não é opcional e não basta apenas chegar no pilar. Precisa desenvolver a questão de aderência. Gancho, comprimento e confinamento, eles trabalham juntos. Erro na ancoragem compromete toda a estabilidade do pórtico, já que quando você tem ali a montagem dos pilares e das vigas, acaba formando esse tipo de estrutura em pórtico. Já o terceiro principal erro que acontece aqui em leitura e interpretação de projeto de vigas é a interpretação equivocada da tabela resumo de aço e perdas. Quando você pegar o projeto, você tem que bater os olhos e identificar o comprimento nominal. Se fosse uma barra reta, seria o comprimento de forma linear. Por exemplo, aqui a barra reta, nós temos um comprimento linear de 600 centímetros. Agora, se tiver dobras, aí você tem que considerar essas curvas. Por exemplo, aqui nós temos um comprimento linear de 170 e quando nós fazemos essas voltas aqui, essas curvas, nós temos um acréscimo de 40 centímetros de cada lado. Então, quando você for montar essa tabela, você tem que considerar o somatório dessas dobras. 170 mais 40, que é igual a 250 centímetros. Aqui no canal nós temos diversos vídeos onde nós tratamos sobre leitura e interpretação de projeto de vários elementos estruturais. E provavelmente você já viu a tabela resumo de aço, onde nós temos uma coluna para o tipo de aço, depois uma coluna para bitola do aço, comprimento nominal, peso unitário e peso total. Vamos para um exemplo aqui, nessa primeira linha que nós temos aqui. O tipo de aço que nós vamos utilizar é o CA50, já a bitola 10 mm. E o comprimento com base no projeto, você vai fazer o somatório de todas as barras com 10 mm e colocar aqui.
O peso unitário da barra de 10 milímetros é de 0,617. E quando você faz a multiplicação de 600 vezes 0,617, você acaba achando um peso total de 370,2 quilos. Então, quando você for comprar o seu aço aqui com a barra de 10 milímetros, é de 370,2 quilos de aço. Isso acaba se replicando para a barra de 12,5 milímetros, o que acaba mudando aqui é o peso unitário. Também para a barra de 16 milímetros, o que acaba mudando aqui é o peso unitário. Basta você fazer a multiplicação do comprimento nominal vezes o peso unitário. A tabela traz o comprimento nominal e o peso teórico. Quando você estiver lá no canteiro de obras, aí você vai precisar de que um armador faça o corte e a dobra desses aços com base no projeto. Dobras e ganchos acrescentam-se no comprimento, e acaba que a barra de aço ela é vendida em 12 metros. E quando você corta exatamente aquela medida que você precisa, acaba que a barra de aço é vendida em quilos, porém em comprimento de 12 metros. E quando o armador faz a montagem com base no projeto, nós vamos ter perdas nos cortes e as dobras são inevitáveis aqui. Então sempre vai sobrar aquela pontinha de aço que no final da obra acaba sendo um grande volume aqui. Então o que você deve considerar aqui? Para que isso não te afete, não falte a questão do aço lá na sua obra, é importante que você considere uma margem de perda de 10%. Ou seja, quando você fez o somatório de quantos quilos você precisaria de aço, por exemplo, 1.125,8 quilos, com base no nosso exemplo aqui. Aí com base nesse valor, você coloca 10% a mais, que seria basicamente 112,6. Aí você faz a soma 1.125,8 mais 112,6 quilos. Aí vai dar um total de 1.238,4 quilos na hora que você for comprar. Agora, seria muito arriscado se você não colocasse essa margem de 5, 10%, já que pode faltar aço lá na sua obra. Já o quarto principal erro aqui é que as pessoas não sabem fazer a conversão de polegadas para milímetros. Por exemplo, usar uma bitola correta de 12,5 milímetros, que seria meia polegada. Agora o pessoal acaba confundindo a conversão de polegadas para milímetros. Tem gente que gosta de trabalhar com polegadas, tem gente que acha mais fácil trabalhar com milímetros, só que tem que ter uma conversão aqui para você não ter esse tipo de confusão. Já um outro detalhe aqui muito importante que você vai ver na sua vivência em obras e projetos, tem pessoas que preferem trabalhar em polegadas e outras trabalharem em milímetros. Mas isso aqui tem que estar na sua cabeça, que quando falar em 10 milímetros, aí você tem que lembrar da barra de 3/8 de polegadas. Já essa tabela aqui vai te ajudar muito a você ter a visão de polegadas em milímetros e ter a noção de grandeza aqui. Quando falamos 6,3 milímetros, estamos falando da barra de 1/4 de polegadas. Agora, quando falamos 5/8 de polegadas, estamos falando sobre a barra de 16 milímetros. E uma coisa que você precisa saber aqui é que menos aço acaba significando menor resistência e maior risco de fissuração e também colapso. Quando nós temos bem definido qual que vai ser o tipo de aço que nós vamos utilizar e a bitola dele, aí nós temos que verificar a área de aço. Mas a maioria dos casos acaba acontecendo o erro é por conferência visual rápida, anotações manuais e a comunicação na obra. Se você tiver um paquímetro ou alguma ferramenta com uma boa precisão, você pode fazer essa conferência lá na obra. Sempre confira a bitola no projeto em milímetros e na barra a medição com paquímetro ou algum tipo de trena. E o quinto principal erro que nós temos aqui é que o pessoal acaba fazendo de forma repetitiva o quantitativo e a padronização geométrica. Aqui no projeto, pessoal, nós podemos simplificar quando nós temos o mesmo tipo de elemento, ou seja, as mesmas dimensões. Aqui no caso, a viga 1 é igual à viga 2, que é igual à viga 4. Esse tipo de nomenclatura é muito fácil de você encontrar no projeto. Aqui no caso em específico, acaba que essas vigas são iguais, aonde elas terão seção de 14 por 30 centímetros e o comprimento delas de 6 metros. Isso acaba deixando o projeto organizado e não tão repetitivo, e isso lá na prancha do projeto. Já um outro ponto que você precisa saber aqui, e pode conter lá no seu projeto na leitura e interpretação, é o volume de concreto para a viga e também a questão das formas. Aqui no caso, você tem que considerar as 3 dimensões: largura,
altura e comprimento. E quando você for fazer o cálculo do volume de concreto, depois você pode fazer o somatório das 3 vigas. Já a área de madeira que você vai utilizar nas formas, você tem que considerar as laterais, a altura e também a questão do comprimento dela. Daí você pode replicar para aqueles casos onde você tem vigas iguais. Um dos principais erros aqui é que o pessoal acaba considerando o valor unitário. Se você fez esse tipo de padronização, não esqueça de considerar quantos elementos iguais você vai ter no seu projeto. Porque aquele valor aqui de 0,14 vezes 0,30 vezes 6 metros vai dar um volume para uma viga de 0,252 metros cúbicos de concreto. Só que nós temos 3 vigas iguais, daí você precisa considerar para esses 3 elementos. Senão, quando você for fazer o concreto ou for comprar o concreto usinado, pode ter certeza que vai faltar na sua obra. Já a padronização da armadura é diferente de logística. Quando você tem elementos iguais com o mesmo carregamento, nós temos uma armadura igual. Só que nós temos uma distinção aqui, porque a posição é diferente, igual o escoramento também vai ser diferente aqui. Então vai depender do projeto de escoramento e aonde vai ficar locado esse tipo de projeto. Então é importante você verificar igual no projeto, mas não é igual na quantidade aqui. Vai depender de como esse elemento vai estar posicionado ali no seu projeto. Então saiba interpretar e ler no projeto, multiplicar as quantidades necessárias, assim você vai ter um pedido correto e não vai acontecer nenhum tipo de imprevisto ou situação que não foi planejada. Então são esses os 5 principais erros que acontecem na leitura e interpretação de projeto de vigas. Eu espero que você não cometa nenhum desses tipos de erros. Se você quer mais conteúdo sobre esses aqui, deixa aqui um comentário, assim você ajuda a dar continuidade no nosso projeto e o YouTube acaba reconhecendo que esse tipo de conteúdo é relevante. Compartilhe com um amigo e não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero até o próximo vídeo e um forte abraço!